Fala galera, a gente vai analisar hoje, começar hoje o estudo da citologia, o estudo da célula. A gente tem que atentar que a célula ela é dividida em três partes, em envoltórios celulares, citoplasma e núcleo. Apesar que existe célula que não tem núcleo, mas isso é uma exceção, não é regra. Então, como é que a célula se divide? Aí a gente aprende lá em ciência que é dividida em três partes: membrana, citoplasma e núcleo. Só que quando a gente fala membrana, a gente está falando dos envoltórios celulares, aquilo que envolve a célula, tá? E dentro dos envoltórios celulares, a gente tem que atentar para isto. Você tem dois tipos de membrana. Tu tem uma membrana que eu chamo de parede celular, que você vai encontrar em célula vegetal e vai encontrar em célula de micro-organismos, como no caso de bactérias e de fungos, tá? Então, o que as células vegetais, as bactérias e os fungos têm em comum? Tem uma membrana, tem um envoltório chamado de parede celular, tá certo? Só que quando a gente fala parede celular, ela é uma membrana, ela é um envoltório rígido, na maioria das vezes. Por quê? Porque geralmente a composição química da parede celular, por exemplo, nas plantas e nas algas, ela é constituída basicamente de celulose. E a celulose ele é um polissacarídeo de origem vegetal que dá resistência, firmeza ou coesão a estruturas ou tecidos de plantas. Algas não apresentam tecidos, tá bom? Então atente para isso. Então parede celular, ela pode ser celulósica, quer dizer, ela é constituída de carboidrato, tá? Isso em plantas e em algas, tá? Ela pode ser, por exemplo, nos fungos, ela pode ser constituída por aquele polissacarídeo de origem animal que a gente chama de quitina. Então, parede celular de fungo, ela é quitinosa. Parede celular de algas e de plantas, a maioria é constituída de celulose, então é uma parede celulósica. Só que parede celular eu não posso relacionar com célula animal. Geralmente a gente relaciona com células vegetais, tá? A nossa fungo não é vegetal, mas eles evoluíram a partir desse grupo, tá bom? Então atente para isso. Então eu tenho a parede celular, que é uma membrana geralmente rígida, tá? Não tem elasticidade, apesar que em alguns micro-organismos essa parede celular ela é uma parede que a gente chama de gelatinosa, como ocorre, por exemplo, em bactérias. Lembrando que a parede celular de bactéria, ela não é nem celulósica e nem quitinosa. Ela é uma parede celular constituída por uma glicoproteína chamada de peptídeo glicano, ou peptoglicano, tá? Então, parede celular de bactéria, celulósica? Não. É quitinosa? Também não. É constituída de peptídeo glicano. Então, composição química diversas, tá? Com relação à parede celular. Então, essa parede celular ou ela é rígida, como nas plantas, ou ela é gelatinosa, como ocorre em bactérias. Então, ela vai ser rígida em quê? Em plantas e em fungos. Gelatinosa em bactéria. Tá bom? Então, esse é o primeiro envoltório celular. Só que eu não encontro isso em célula animal. Célula animal não tem parede celular. Tá? Então, a membrana, ou revestimento, ou envoltório, que você vai encontrar em todas as células, tá? É a membrana plasmática, que a gente chama de membrana plasmática, a gente chama de membrana celular, a gente chama de plasmalema, tá? Ou membrana citoplasmática, que ela envolve o citoplasma, tá bom? Só que a gente tem que atentar para algumas características da membrana plasmática, tá? E composição química dela e a fisiologia desta membrana, tá? Quando você fala membrana plasmática, a nível de característica, não sei como é que eu vou identificar a membrana ou as principais características de uma membrana plasmática. Aí você pensa, primeiro, ela é uma membrana elástica, quer dizer que ela tem capacidade de se distender e de se contrair de acordo com o volume da célula. Então ela se estica essa membrana, tá? Então ela tem elasticidade, que é uma característica da membrana plasmática e uma característica da membrana nuclear, que a gente chama de carioteca. Só que a membrana nuclear ela é uma membrana que reveste o núcleo, que está dentro. Eu estou falando dos envoltórios da célula, que a parede celular é a membrana plasmática.
Então, se ele perguntar membrana de revestimento celular, que é rígida, ele está falando de parede celular. Se ele falar membrana de revestimento celular, que é elástica, ele está falando da membrana plasmática, ou da membrana citoplasmática. Tá? Então, primeira característica, elasticidade. Tem capacidade de se distender e de se contrair de acordo com o volume da célula. Tá? Uma outra característica importante da membrana plasmática é que ela é uma membrana regenerativa. O que quer dizer isso? Que se você lesionar a membrana plasmática, ela tem a capacidade de se regenerar, ela tem a capacidade de se reconstituir, tá? Que é diferente da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. A carioteca, ela é uma membrana elástica, só que ela não é regenerativa. E a membrana plasmática, ela é elástica e ela é regenerativa. É uma característica fundamental aí entre esses dois tipos de membranas, tá? Ela é uma membrana polar, que quer dizer isso, que ela tem um polo positivo, tem um polo negativo. Lembra lá da questão, né, que a gente falou com relação até a composição química, né? Então eu tenho a membrana plasmática, ela tem um polo hidrófilo, que tem afinidade pela água, e tem um polo hidrófobo, que repele a molécula de água, tá? Que tem a ver com a composição química, com o tipo de lipídio que compõe esta membrana, tá certo? Então atente para isso, tá? Então no caso aí ela é uma membrana polar, ela tem polaridade essa membrana, tem cargas positivas e cargas negativas, que determina a diferença de potenciação, né? Ou de diferença de cargas elétricas que a gente observa na membrana plasmática, tá? Polarização, despolarização da membrana, tem a ver com a característica da polaridade que existe nessa membrana, tá bom? Então atente para isso. Ela é uma membrana chamada de membrana semipermeável, tá? Que é uma outra característica importante que cai muito a nível de prova. Por que a membrana plasmática ela é semipermeável? O nome já dá uma pista, né? Se ela é semipermeável, porque só passa por essa membrana moléculas pequenas. Moléculas grandes não têm capacidade de passar pela membrana plasmática. Quer dizer que as moléculas grandes, elas ficam retidas na membrana plasmática. Quando eu falo moléculas grandes, eu estou falando de quê? Estou falando de polímeros, tá? Por exemplo, proteína não passa pela membrana plasmática. Zé, o que é que passa pela membrana plasmática? Aminoácido. Tá? Por exemplo, polissacarídeo não passa pela membrana plasmática. O que é que passa pela membrana plasmática? Monossacarídeo. Disacarídeo não passa pela membrana plasmática. Quem passa? Monossacarídeo. Então, as moléculas pequenas, né, elas conseguem passar pela membrana plasmática. Tá? A gente chama de membrana semipermeável. Ela não é totalmente permeável. Tá? Tanto que uma outra característica importante da membrana plasmática, além dela ser permeável, é porque ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Que a membrana plasmática, ela seleciona o que deve entrar e o que deve sair da célula. Quer dizer que a membrana plasmática, ela faz um vestibular. Quem deve entrar e quem deve ficar do lado de fora. Aí eu chamo isso de permeabilidade seletiva. Tá? Então não confundir semipermeabilidade, que é a capacidade que a membrana tem de passar só moléculas pequenas, com permeabilidade seletiva. Tá? Por quê? Porque a membrana plasmática seleciona o que deve entrar e o que deve sair na célula. Tá bom? Então essas características aí servem para você identificar a membrana plasmática. Então ela é uma membrana elástica, ela é regenerativa, tá? Ela é uma membrana polarizada, ela é semipermeável, tem permeabilidade seletiva, tá? E tem capacidade regenerativa. São características importantes quando você relaciona com a membrana que envolve a célula, que a gente chama de membrana plasmática. Tá? Outra coisa, o modelo de membrana que é aceito pela comunidade científica, né, que é aceito dentro, né, do conteúdo, né, da ciência e biologia, é o modelo chamado de mosaico fluido, que foi proposto por dois caras, por um cara chamado Nicholson e um outro chamado de Singer, né, que são dois ingleses aí, tá bom? Então Nicholson e Singer,
é o modelo do mosaico fluido, que é um modelo que é aceito pela comunidade internacional científica. Tá bom? Então, atente para isso. Agora, com relação... Cuidado com isso. A membrana, ela tem características. A membrana plasmática, ela tem uma bioquímica. E a membrana plasmática, ela tem uma biofísica. Então, atente para isso. Quando eu falo bioquímica da membrana, eu estou falando dos componentes químicos que vão compor esta membrana celular. Tá? E no caso da membrana plasmática, a composição química dela, ela é constituída por 3 componentes, que a gente chama de glicolipoproteica. Tá? Então ela é constituída de glicídios, de lipídios e de proteínas. Então quais são os componentes bioquímicos ou químicos que compõem a membrana plasmática? Então pensa em 3. Tá? Glicídio, lipídio e proteína. Tá? Agora a gente tem que atentar para quais são os glicídios, qual a parte glicídica, qual a parte lipídica e qual a parte proteica desta membrana. Tá? Por exemplo, quando a gente analisa a bioquímica da membrana plasmática, a parte glicídica a gente chama de glicocálice da membrana. Então o que o glicocálice representa para a membrana plasmática? A parte glicídica dela. E esse glicocálice, a função básica, né, tem muito a ver com reconhecimento celular. Então, uma célula identifica uma outra igual por essa camada glicídica que eu chamo de glicocálice. Tá? E essa glicocálice é constituído de glicolipídio e é constituído de glicoproteínas. Então, quando ele fala glicoproteína, glicolipídio, compõe qual parte da membrana plasmática? Compõe o seu glicocálice, tá? Que é a parte glicídica dela. Função principalmente de uma glicoproteína, né, e de um glicolipídio, fazer reconhecimento celular. Tá bom? Então atente para isso. Tá? Tanto que a gente, com relação a essa parte de vírus, alguns vírus que são envelopados, atente para isso. Esse envelope, né, ele é constituído de glicoproteína ou de glicolipídio, que serve para o vírus, o envelope, reconhecer a célula hospedeira dele. Tá? E o envelope nada mais é do que um pedaço de membrana plasmática. Então a composição química é a mesma. Tá certo? Então essa é a parte glicídica da membrana. Aí tu tem a parte lipídica. Quais são os lipídios que compõem a membrana plasmática? Você vai pensar em 2 lipídios. Né? A gente falou nessa parte de bioquímica, só, né, complementando aqui na parte de citologia, né? Na parte de microanatomia. Em citologia a gente chama de microanatomia, tá? Estudo da anatomia microscópica, da anatomia celular, tá bom? Então atente para isso. No caso dos lipídios que compõem a membrana plasmática, são 2. Colesterol, né? Então qual é a importância do colesterol? Compõe as membranas celulares, tá? A membrana plasmática é uma delas, tá? E as outras membranas que são elásticas, também são constituídas de colesterol. Tá? Aí você tem o colesterol e tu tem um grupo de lipídios que eles abordam muito a nível de prova, que a gente chama de fosfolipídios. Relembrando que o fosfolipídio ele é dividido em 2 partes. Uma cabeça e uma cauda. Lembrando que a cabeça é sempre polar e a cauda ela é apolar. Então tu tem um polo hidrófilo da cabeça, tem um polo hidrófobo da cauda. Isso é a característica do fosfolipídio. Tá? E esse fosfolipídio ele é importante, né? Ele vai compor as membranas celulares, ele vai compor aquele revestimento que compõe o que a gente chama de bainha de mielina lá dos neurônios. Tem uma grande quantidade de fosfolipídio de colesterol. Tá? Então, bainha de mielina é a parte lipídica dessa membrana. Tá bom? Então aí tu tem os 2 lipídios que compõem a membrana plasmática. Quais são eles? Tem colesterol e fosfolipídios. Já as proteínas que vão compor, né, a membrana plasmática, aí existe um monte de proteínas. Existe proteína de reconhecimento celular, tá? Existe proteínas canais. Agora na prova, geralmente ele cita 2 proteínas, tá? Que são muito importantes
né, na fisiologia da membrana plasmática. Primeira proteína são as proteínas globulares. Tá? São proteínas redondas, elas giram mergulhadas na camada lipídica, funcionando assim como uma roda d'água, elas ficam girando, essas proteínas, e levando substância de fora para dentro e de dentro para fora. Aí tem as proteínas globulares. E tu tem proteínas maiores, né? A gente vê isso bem no desenho da membrana plasmática, que são proteínas que elas atravessam a membrana plasmática de um lado ao outro. São proteínas compridas, grandes, né? Em algumas proteínas dessas você pode encontrar um canal no meio, né? E esses canais podem estar fechados ou podem estar abertos, dependendo, né, da substância que vai abrir ou fechar esses canais, tá? Que são os seus receptores e os agentes, as enzimas que podem agir, ou a neuroquímica que vai agir nessa parte, né, da célula, tá bom? Então atento para isso. Então, quais são as proteínas que compõem a membrana plasmática? Tu pensa em duas, tá? As proteínas globulares, que são menores, são redondinhas. Tu tem umas proteínas maiores, compridas, que atravessam a membrana plasmática, tá? Aí tu chama essas proteínas grandes de proteínas chamadas de intermembranas, tá? Então, proteínas intermembranas. Aí tu pensa nesse grupo, tá bom? Então, é basicamente a composição química da membrana plasmática. Então, ela é uma membrana glicolipoproteica. E não só lipoproteica, como a gente observa em alguns livros, né, antigos. Cuidado com isso, ela não só é lipídica e proteína, ela tem uma parte glicídica que a gente chama de glicocálise. Tá bom? Então esta é a composição química da membrana plasmática. Agora, a nível de biofísica, né? O que é biofísica? É a função que a membrana vai desempenhar na célula. Tá? Seria a sua fisiologia. Mas a nível, né, de dados que a gente chama de biofísica da membrana. Tá? Porque a membrana, a gente tem que atentar para isso. A membrana tem algumas funções, tá? Que eles podem abordar nível de prova. Tá? Função primeira da membrana, revestimento. E se ela está revestindo, ela está protegendo a célula, tá? Contra agentes externos. Então a membrana plasmática é uma barreira que separa o meio extracelular do meio intracelular. Então, se ela é uma barreira, né? Então ela dá uma certa proteção à estrutura interna da célula. Então essa é uma função da membrana, tá? Função de proteção, função de revestimento. Tem função de reconhecer. Uma célula reconhece a outra igual pela membrana, tá? Aqui, como a gente já falou com relação ao glicocálise, tá? E uma outra função importante, tá? É a função de transporte. Já que a membrana é uma barreira que separa o meio externo do meio interno, então ela funciona como agente, né? Aquela questão lá da permeabilidade seletiva. Então ela deve selecionar o que deve entrar e o que deve sair. Se ela seleciona o que deve entrar e o que deve sair, é porque ela vai ter uma função de transporte, ou uma função de carreamento, uma função carreadora. Tá? E com relação à sua biofísica, com relação à sua fisiologia, a membrana plasmática, ela faz 3 tipos de transportes. Tá? Primeiro, o que a gente chama de transporte passivo, que tem a ver com a biofísica, né? Movimento dinâmico, né? Biofísica, por isso. Então, no caso, o transporte passivo, a gente chama assim, porque ele é um transporte que obedece à segunda lei da termodinâmica. Que a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: a energia sempre vem do patamar mais alto para o patamar mais baixo. Quem tem mais tem que doar para quem tem menos. Isso que a segunda lei da termodinâmica diz. E a membrana plasmática, a nível de transporte passivo, obedece essa lei. Tá? Por exemplo, quando a gente fala transporte passivo, aí tu vai pesquisar isso no livro e vai dizer o seguinte: é o transporte onde a célula não gasta energia. Por que a célula não gasta energia? Porque ela vai a favor do gradiente de concentração iônica. Se ela vai a favor da concentração do gradiente iônico, é porque quem tem mais tem que doar para quem tem menos. Tá? E com relação ao transporte passivo,
né? Onde a célula não gasta energia, tá? Ela não ativa a mitocôndria para fazer isto, tá? Você tem dois mecanismos de transporte. A gente chama de osmose. E o segundo mecanismo que a gente chama de difusão. Apesar que eu divido a difusão em dois subtipos, tá? Toda vez que se fala osmose, né, é sempre passagem do solvente universal. Quem é o solvente universal? É a água, tá? E a água tende para isso. Ela sempre passa a partir das membranas semipermeáveis do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então não sabe o que é osmose? Passagem de água, passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aí a gente chama isso de osmose. Tá? Então, o único mecanismo biofísico que a célula faz para colocar água para dentro, ou para retirar água da célula, é a osmose. Tá? A água solvente nunca passa por difusão. Então, isso a gente vê na parte de física, na parte de fisicoquímica, né? Então, só tem um mecanismo por onde a água passa. Ele é uma membrana semipermeável. É sempre por osmose. Tá? E de acordo com a osmose, a gente pode observar alguns fenômenos. Por exemplo, se você pegar uma hemácia, colocar ela no meio hipotônico, quando eu digo que aquele meio é hipotônico, ele é hipotônico em relação à hemácia. Então, se o meio é hipotônico, é porque a hemácia é hipertônica. Então, você coloca uma hemácia, coloca no meio hipotônico, a água que está em torno da célula, ela vai entrar na hemácia. Quer dizer que a hemácia vai sofrer um processo de hidratação. Então vai aumentar o seu volume. Por quê? Porque aquele meio onde eu coloquei a célula, ele é um meio menos concentrado. Então a água entra na hemácia, tá certo? E a célula vai se hidratando por um mecanismo chamado de turgência ou turgescência da célula. Você sabe o que é turgência? A célula ganhou volume. E ela ganha volume quando você coloca no meio menos concentrado do que o meio interno da célula, que a gente chama de meio hipotônico. Tá? Só que a gente tem que ter atentar para duas coisas. Se for numa célula animal, que não tem parede celular, a membrana plasmática ela tem um limiar de elasticidade. Atingiu esse limiar, se ela continua ganhando volume, ela estoura. Ela vai explodir essa célula. Tá? Aí eu chamo esse mecanismo, se ocorrer numa hemácia, eu chamo de hemólise. O que é hemólise? É o rompimento de uma hemácia, quando você coloca no meio hipotônico. Tá? Agora, se for numa outra célula, que não representa uma hemácia, tá? Esse rompimento a gente chama de plasmoptise. Não é plasmólise. Cuidado com isso, que se confunde na prova. Plasmoptise e hemólise é o mesmo mecanismo. O que é plasmoptise? É quando a célula se rompe quando é colocada no meio hipotônico. Aí eu chamo de plasmoptise para qualquer outro tipo celular que seja animal. Porque célula vegetal, como ela tem parede celular, ela não rompe.